Bem, eu me propus a falar da data limite, né? Antes, para quem não me conhece, né, eu sou Félix Marcelo, sou artista plástico, escritor e também bruxo. Bruxo legal, né? É diferente. Mas se for falar de sobre bruxaria, a gente não teria nada a falar mesmo sobre esse assunto data limite. Eu, para as pessoas que eu conheço, não estão relacionadas nessa profecia ou dita profecia. É algo um tanto estranho, né? Nos soa estranho uma, uma ideia que meio que fora de noção, né? O, a gente tem visto com uma certa ênfase nos últimos tempos o, o assunto data limite entre as pessoas como algo que pode acontecer nesse ano, né? Uma previsão feita por Chico Xavier, uma suposta previsão ou mensagem que ele tenha recebido sobre uns 50 anos de chance que nos foi dado pela, pela ordem de espíritos superiores e que nós teríamos, a partir daquela data, 50 anos para daí então a gente se reafirmar no mundo. Caso contrário, eles mandam umas catástrofes aí e pronto, acabou tudo. O ser humano foi um mau menino e não conseguiu passar nos testes que foram impostos. Eu sou um simpatizante do espiritismo, da Umbanda. Quando em infância tive contato com o Candomblé, eu acho que são todas religiões que no campo espiritual tem uma essência maravilhosa, é muito bacana. Até mesmo os evangélicos, porque eu tenho um respeito muito grande pelos ensinamentos que muitos trazem, até mesmo porque meu tio foi pastor evangélico e gostava de ir. Quando eu ia visitar eles na minha infância, eu ia lá ver o culto, ficava lá, acompanhava muitas vezes. Então, muita coisa que na época para mim não fazia muito sentido, mas hoje faz bastante sentido. E o ensinamento em si é interessante, bastante interessante. E vejo que tudo tá interligado. Ou seja, existe uma frase do Raul Seixas que fala, eu acho que vai fugir a frase como ela é, mas na essência é que cada um vem aqui na Terra para ensinar alguma coisa, para falar alguma coisa, e embora seja diferente, tudo igual. A essência é a mesma. E quando se fala em previsões de fim do mundo, de desastres, catástrofes, isso é algo fácil de prevenir, de prever, perdão, de prever. Afinal, a Terra está em constante transformação. Desde que o mundo é mundo, o planeta Terra está em transformação. Então, terremoto, maremoto ou tsunami, como prefiram se relacionar aos maremotos, né? Vulcões em erupção, tufões, furacões, tudo isso faz parte da natureza. E não são
passíveis de falar, olha, não vai acontecer mais, a Terra parou, já não vai ter mais nenhum vulcão, não vai ter mais nenhum terremoto, não vai acontecer mais nada na Terra. Não dá para dizer isso, e não dá para dizer também, olha, daqui 2, 3 dias vai acontecer um grande terremoto. Isso não existe. Eu vejo, e o que me incomoda bastante é a mídia colocar, usar bastante esse tema, principalmente para nós que moramos aqui no Japão, dessa preocupação sobre o grande terremoto que está para acontecer. Vai acontecer grandes terremotos em vários pontos, não só do Japão, mas em outros países que têm a sustentação de placas, até mesmo no Brasil, embora não seja perceptível, mas no Brasil também nós temos terremotos. Então, são coisas que podem a qualquer momento acontecer, e maremotos também são consequências. Só que a gente não tem data. Não dá para dizer. A natureza não bota no relógio lá, tal dia, tal hora vai acontecer. Então, vejo essa forma de utilizar o medo do ser humano para atrair as pessoas para determinados assuntos que eles sabem que vão chamar a atenção. Chamam a atenção por quê? Porque as pessoas têm medo, elas querem, na verdade elas querem resposta, elas querem saber quando que vai acontecer. Só que essa resposta não existe. Essa resposta não existe. Eu, quando cheguei aqui há 30 anos atrás, na cidade de Shizuoka, já falava do grande terremoto. Então daqui a algum tempo vai acontecer um grande terremoto. A gente tem que tomar todo cuidado. Passaram-se 30 anos. Esse grande terremoto aqui não aconteceu ainda. Mas nós tivemos já em outras regiões, pelo menos 2 grandes. Foi o de Fukushima o último, o de Kobe também há alguns anos atrás. Então a gente tem sim, corre esse risco. O que a gente tem que entender é saber do que vai acontecer, o que isso vai trazer para você, né? O que te implica nesse caso? Você tem medo do quê? Medo de morrer? Medo de se machucar? Medo de ficar sem o seu trabalho? De não ter como trabalhar? De não ter onde trabalhar? São pontos que a gente tem que meio que refletir a respeito. Não vale a pena o desgaste de energia na questão de entender quando que essas coisas vão nos acontecer. E a data limite, ela trouxe para a comunidade, principalmente para a comunidade brasileira aqui no Japão, esse medo do grande terremoto que estão prevendo. Ele pode acontecer, não vou dizer que ele não pode acontecer, não faço previsões não, mas não dá para sustentar mais uma grande catástrofe que eu espero que a gente passar mais um ano e ser mais um sobrevivente, assim como foi de 2000, 2012. Quantas previsões já, só de 2000 para cá a gente já teve uma série delas. Tem até uma piadinha na internet, né, citando todos as previsões de fim do mundo. Então nós somos sobreviventes, né, porque a gente já passou por uma boa parte delas. E acredito que mais uma vez a gente vai passar por isso. No campo energético, é interessante ressaltar que, como no mundo é tudo energia, a mudança dos planetas,
a posição em que eles se encontram, a todo instante a gente está recebendo interferências, sim, de energia, né? E isso traz no campo dos místicos a ideia, né? É como Marte, nesse ano é o regente de 2019, que tem lá a sua ideia de que é um planeta da guerra, né? O planeta mais pesado. Pesado talvez seja pesado dizer, não, talvez não seja o termo correto, mas causa assim uma certa preocupação entre as pessoas, daí não tão relacionado a catástrofes, mas sim a guerras, né? E esse é um outro ponto também que a gente deve levar em consideração, que o mundo, desde que é mundo, assim como as catástrofes, nossa, aí forcei agora, assim como as catástrofes, as guerras sempre existiram. E é um outro ponto também que é difícil prever. Falar, olha, vai acontecer tal guerra em tal lugar. Não dá para dizer. O homem nunca tá satisfeito. Para se desentender, dois palitos, uma palavra maldita já é o suficiente para um líder de algum país, de alguma nação, falar assim, declarar guerra a um outro país sem uma justificativa clara. E é o que a gente vê acontecer. Então o homem está na natureza humana os conflitos. Infelizmente, dentro da profecia de Chico Xavier, suposta, eu digo suposta, para ser bem claro, eu não acredito nessa profecia, mas isso é uma posição pessoal. Então, vejo que se fosse dentro do que está no texto que foi colocado ali, da Terceira Guerra e tal, nós passamos por uns bons conflitos nesses 50 anos. O mundo não esteve em paz. E ainda não está em paz. E a gente está aí. A gente está firme. Cada um lutando com a sua própria arma para a sua própria existência. Então, eu vou só falar um pouco mais dessa coisa do Chico Xavier ter colocado como data limite. Na verdade, também é o que dizem, né, que foi Chico Xavier. Eu, particularmente, como simpatizante do Espiritismo, dentro do que eu entendo do Espiritismo, até mesmo tem um trecho lá do livro de Allan Kardec que exclui essa parte de previsões, o que vai acontecer. Os espíritos de luz, eles não é essa tarefa deles, né? Mas de trazer o homem para a consciência do que cada um está fazendo, pela consciência do amai-vos uns aos outros. Então, quando eu ouvi dizer que teria sido uma previsão de Chico Xavier, que teria sido como fala? Uma profecia, como muitos andam dizendo, eu, sinceramente, eu desacredito. Aí eu andei pesquisando, fui dando uma olhada para ver até se tinha algum vídeo dele falando, porque a gente tem bastante isso, né? Hoje é mais fácil do que na época de Jesus, porque o vídeo grava tudo, né? Na época de Jesus, falaram Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, mas não tem nada gravado, então fica difícil de acreditar. E sobre o Chico Xavier, esse também não tem nada gravado nesse tema.
O que aconteceu foi numa edição da Folha Espírita, tinha lá um texto escrito. Eu vou até falar o nome da pessoa, embora eu não goste muito não, mas mesmo para vocês darem uma pesquisada, né? Então ele está na edição 439 no jornal Folha Espírita, escrito por Marlene Nobre, no ano de 2011, é quando ela cita essas previsões, essa conversa que houve no astral de que Chico Xavier teria tido passado para um rapaz, como que era o nome dele? Eu não anotei o nome do rapaz, mas foi a pessoa que ela entrevistou. Teria sido dito a ele em 1986, ou seja, 25 anos depois de que ele recebeu a mensagem, que seria aquela mensagem quando o homem pisou na lua, daí aí que se desfaz o texto em cima disso. E esse texto tornou-se, ele passou isso 25 anos depois para esse rapaz. E esse rapaz passou para ela já muito mais tempo depois, em 2011, ou seja, depois 9 anos depois que Chico Xavier teria falecido. Então ele não teria nem como desmentir a conversa. Mas eu acredito, assim, não sou um especialista em Chico Xavier, mas pelo pouco, eu vou dizer pouco, muito pouco mesmo que eu sei dele, ele jamais teria dito algo nesse sentido. E se fosse algo para alertar as pessoas do que poderia acontecer no mundo, então nós teríamos tempo até de na época olhar por nós mesmos e começar a trabalhar para que nada do que estava previsto ali acontecesse. Nós teríamos tempo de trabalhar. Não é chegar na hora e falar assim, olha, vai acontecer tal coisa amanhã, né? Fica difícil de dizer. Então, eu sou completamente descrente nessa previsão. E eu sinto muito mesmo, mas sinto muito mesmo que muitas pessoas têm se aproveitado desse assunto para poder aparecer. Na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa, né? Eu não estou fazendo diferente. Eu também acabo, entrei na dança, né? Mas assim, para colocar essa exposição, porque tenho visto uma série de pessoas fazendo perguntas a respeito, muita gente com medo. Então, a ideia de fazer essa live hoje, uma que a gente formou o grupo, né? Eu achei que valeria assim como uma primeira live minha para poder interagir com vocês, seria falando de um assunto que acabou se tornando um assunto tem sido um assunto polêmico nos últimos tempos, principalmente quem está nesse campo esotérico, digamos assim, mas espírita também. E tem muita gente acreditando e falando, ressaltando as mensagens, né? Que é algo que, infelizmente, eu vejo que é mais não vou dizer uma furada, que fica meio pesado, né, dizer que é uma furada, mas é algo assim que, infelizmente, não vai, felizmente talvez, né, não vai dar em nada. E só vai trazer preocupação para as pessoas que não conseguem dormir direito, com medo de terremoto, no Brasil com medo de guerra. E eu devo dizer eu digo para mim, o que eu digo para mim eu vou dizer para vocês. E se gostarem, quem sabe vale cada um dizer para si.
de que o momento que a gente vive é o momento agora. Esse momento a gente tem que viver com perfeição, com harmonia, harmonia dentro de nós, com respeito a nós mesmos, para a gente poder respeitar o próximo. Quando a gente respeita o próximo, a gente começa a entender, quando a gente respeita a nós mesmos, a gente começa a entender que a gente também é cheio de falhas e defeitos, e a partir do momento que a gente enxerga essas falhas e defeitos, fica mais fácil de, não vou dizer perdoar, mas de respeitar mais a opinião alheia. E com isso a gente consegue eliminar conflitos que talvez nos torne o dia a dia um tanto cansativo e pesado energeticamente para cada um. Como eu falei no início, não tem nada a ver com bruxaria, né? Mas como é um assunto que de certa forma tem trazido uma preocupação para as pessoas, eu achei interessante falar sobre isso. Espero que vocês tenham compreendido. No caso é a minha visão, né? Eu não tenho a mínima pretensão de ser líder religioso, espiritual de ninguém, né? Eu gosto, é um assunto que eu gosto de conversar, de tratar. Não sou um expert em assunto nenhum. Eu gosto de debater assuntos, de ouvir opiniões, mas tem muita coisa que eu estudei e que tenho a ideia de compartilhar com vocês daqui para frente com alguns vídeos. Talvez um pouco melhor estruturado do que esse que eu estou fazendo agora, né? Mas o que eu tenho a trazer para esse vídeo de hoje é, primeiro, para aqueles que estão apavorados, calma, calma. O que tiver que acontecer, acontecerá. Existe uma frase que o pessoal gosta de dizer, eu não sei nem se está relacionado ao espiritismo, ao budismo, catolicismo, não sei de onde surgiu essa frase, para vocês verem como é que eu sou um bom estudioso, né? Que nenhuma folha cai ao chão se Deus não permitir, ou coisa parecida com isso. Então, se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. Se não tiver que acontecer nada, não vai acontecer. A vida é só uma passagem. Na verdade, a gente está aqui por pouco tempo. O momento que a gente deve viver pleno é o agora. Se a gente conseguir viver o agora com o melhor que a gente tem para dar para nós mesmos e poder oferecer isso para o próximo, com certeza os próximos dias vão ser bons. Agora, quando a gente alimenta raiva, quando a gente alimenta esses sentimentos negativos que deixam a gente para baixo, é infalível que o dia não vai ser legal, que os próximos dias não vão ser legal. Porque é essa energia que você está alimentando, é isso que você está trazendo para você. E o universo, ele traz aquilo que você deseja. Por mais que você não deseje negatividade, ao tempo que você está pensando nela, seja ela uma dor, seja uma dor física, emocional, você desejando o mal para alguém, ou que seja aquele sentimento de vingança, tudo isso são energias negativas. Você está fluindo energia negativa. E isso é que faz com que o mundo que você cria para você e tudo à sua volta. O que a gente recebe é simplesmente o reflexo daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa. Então, a responsabilidade está
toda ligada a isso que a gente vai fluir dentro da gente, no nosso pensamento. Deixa eu ver aqui, acho que tem um pessoal que está mandando alguma coisa. Eu fui simplesmente falando, né? Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui. Sim, ó, tem a Amélia Furuia está falando dos ETs, né? Dentro dessa previsão do Chico, há uma citação falando dos ETs, né? Que vão poder entrar no nosso campo e começar a se comunicar com a gente. Eu vou dizer para vocês a minha visão, né? Vamos citar o Brasil. Vê lá, a gente teve essa guerra política esses tempos atrás aí, a direita contra a esquerda, né? O pessoal gosta de se colocar assim, né? Eu não vou entrar em nome de partido, porque também nem é ideia de falar sobre política. Mas é só como um exemplo mesmo. Vocês vejam como a nossa população lá no Brasil reage a essas diferenças. Quem é esquerda, é só o pensamento deles. Quem é direita, é só o pensamento deles que é o certo. Quem está no meio, não sei nem se pensa, o que pensa. E aí, você imagina, se nem as pessoas do próprio país que falam o mesmo idioma conseguem se entender, imagina seres de outros planetas que falam línguas, ou um dialeto deles, se eles iam conseguir ser bem aceitos quando chegassem no Brasil, por exemplo, né? Eu acredito que a humanidade, ou uma boa parte dela, não está pronta para receber visitantes de outros planetas de forma cordial. Sim, vamos ter algumas pessoas que podem até chegar a chamar para um cafezinho, mas vai ser difícil, sim. Nós ainda não temos essa consciência. Os países, muitos países, a gente tem assistido ainda discórdia entre eles. Então, o ser humano não está preparado para receber cordialmente seres vindo de outros planetas, ou seja, uma espécie diferente da nossa. Se a diferença entre cultura já é difícil, imagina diferença de país, de mundos, né? Então eu não acredito nessa forma como é colocada de que os seres de outros planetas teriam a condição de vir e passar o conhecimento deles. Eu acredito, sim, que há a possibilidade dessa transferência de conhecimento. Posso até acreditar que já tem um pouco desse conhecimento sendo passado. Mas, assim, são teorias, nada que eu possa afirmar. Acredito porque já vi seres não, discos voadores, né? Já tive a oportunidade de ver 2 ou 3 vezes e foi incrível. Então eu acredito plenamente na existência de seres de outro planeta. Até cheguei a escrever num texto uma vez, né, que seria muita pretensão nossa achar que é só nós que vivemos nesse universo tão grande, onde nosso planeta é desse tamanhozinho assim, visto de longe. Então é difícil. Eu não acredito que nós vamos ter essa oportunidade ainda de ter esse contato com eles. Aí a Mari Tanaka estava perguntando se ela pode fazer perguntas durante a live. Eu já estou acabando, porque eu já estou com a boca seca aqui, já não quero nem falar mais. Bom, mas segundo a pergunta dela aqui é se os ETs existem. Aí eu acabei de falar, né? Do que a Amélia havia colocado, né? Bom, a Suzy também não gosta
nessas coisas de previsão, eu também não acredito, não. Se falar que eu vou bater o dedão no pé ali do sofá, eu vou sair andando com os braços, porque... Aí a Kellen tá falando, né? Se nem Jesus foi bem recebido, coitado dos ETs, né? É verdade, né, Kellen? Mas assim, eu vejo que... Bom, sei lá, não vou nem entrar na questão de Jesus, né? Porque eu tenho a minha visão particular sobre esse assunto. Então, a Viviane, né? A Viviane também acredita nos ETs, né? Que acredita que eles são evoluídos. Eu também acredito muito nessa ideia de que eles são uma raça e a gente difícil de dizer, né? Sabe-se lá em quantos planetas devem ser habitados por seres diferentes a nós, né? Então eu acredito até na possibilidade que existam raças muito evoluídas e outras nem tão evoluídas como a gente faz a ideia, né? Mas isso é difícil também, seria minha teoria, né? Então, eu também estou precisando de um copo de água. É, é, e a Amélia falando mais uma vez, né, que é interessante, né? Nós temos que evoluir. E é justamente esse o ponto. A nossa evolução, né? A nossa evolução, é, embora pareça hoje algo muito em alta, né? A gente vê tantos lugares falando sobre a evolução humana, necessidade, estudo, tantos grupos que fazem esse apelo, né, para a evolução humana, tantas religiões até. E eu gosto muito de história, e eu vejo que na história da humanidade sempre foi tratado esse ponto é, com muito interesse. Eu acho que o que a gente tem registro que dá para dizer sim, existiu, são os registros da Grécia, por exemplo, porque lá a gente tem por escrito, né, filósofos que tratavam desse assunto. No mais, a gente tem bastante teoria, que acha que aconteceu, que acha que fulano disse, que acha que ciclano falou, né? É difícil, até mesmo porque as traduções são muito complicadas. Mas o, a nossa espécie humana vem tratando esses assuntos há centenas, para não dizer milhares de anos, né? Eu vou falar centenas de anos, né? Então, é importante? É importante. Eu, como pesquisador de mim mesmo, eu vejo que do que eu era e desde o que eu comecei a estudar, de que eu comecei a tentar me transformar, eu mudei bastante. Então, eu não vou dizer que eu sou um ser evoluído, mas em vista do que eu era, houve alguma mudança. E são mudanças boas, são mudanças que hoje para mim me agradam. Então, valeu a pena? Valeu muito a pena ter tido esse conhecimento, ter me aprofundado a esse conhecimento. E isso é o que vale. Então, para aqueles que querem começar a ter uma melhora na qualidade de vida até, eu digo, experimenta fazer essas mudanças, buscar esse conhecimento. A gente do Portal do Sol Nascente no Japão, nós criamos um canal no YouTube. Nós ainda estamos em formação e postamos um vídeo
mas foi só um primeiro vídeo, né? Ainda não trabalhamos, não colocamos nenhum material que pode trazer esse estudo para a gente. Mas eu já estou preparando algo relacionado do que eu vejo ligado à magia. E aí eu vou falar sobre magia em outro vídeo, né? Eu vou me direcionar a esse assunto, que também é outro assunto que algumas pessoas podem concordar, outras nem tanto, com o meu ponto de vista, né? O que eu falo é da minha experiência, é a única coisa que eu tenho, a minha experiência. O que eu li, vocês também podem ler, vocês também vão achar, vão tirar suas deduções. Mas a única coisa que eu tenho é aquilo que eu consegui viver, né? E nesse tempo que eu tenho me dedicado entre aspas, eu não sou assim um cara tão dedicado assim, mas tenho me esforçado o quanto eu posso. Descobri muita coisa, aprendi muita coisa, cometi muitos erros, e isso faz parte também, é claro, do processo de aprendizado. E tenho bastante coisa assim que eu quero passar, talvez para tentar conscientizar esse caminho, que eu acho bastante interessante, que pode estar dentro do dia a dia de cada um, mesmo tendo cada um a sua religião, a sua visão, para a gente poder acompanhar melhor essa nossa evolução e quem sabe no futuro, né? E aí é coisa que eu vou falar uma besteira aqui, né? Mas de estar acompanhando na evolução do ser humano, na execução de tarefas fora do espírito, fora do corpo, né? Não fora do espírito não dá, né? Fora do corpo, onde a gente pode auxiliar em planos diferentes, grupos que precisam de ajuda. Mas isso é um assunto que vai surgir mais para frente ainda. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso. É algo um tanto complicado. Vamos pelo início, né? Eu vou bem pelo comecinho. Eu acho que a gente conseguindo já mudar o nosso dia a dia já é algo que vai trazer um grande benefício. Bem, eu vou parar por aqui, deixa eu ver só. A Amélia e a Kelly estão falando aqui que gostam da magia, né? Que é um assunto maravilhoso. Vamos ver o que eu vou colocar aqui. Embora eu já digo, né? Eu vou deixar de pronto, né? Eu sou um praticante da magia natural, né? Não é Wicca, porque eu tenho a minha visão de Wicca, depois eu falo sobre isso, mas eu tenho muita coisa que eu acabo batendo, eu vou encontrar com alquimia, assuntos que me levaram ao conhecimento que eu tenho hoje, né? E aí hoje eu vejo que está tudo integrado. Então talvez eu faça uma salada e a gente vai entender, mas para compreender isso a gente no dia a dia acaba entendendo melhor. Bom, a Mari está pedindo uma mensagem, né, para termos uma semana de boas vibrações. Eu acho assim que só desse pessoal que teve aqui, acompanhou a live esses não sei quantos minutos que eu já estou aí falando, devia ter colocado um relógio aqui para mim me orientar um pouco melhor. Mas enfim, já é um campo de boa vibração, né? Porque todo mundo que está interessado em aprender alguma coisa já é perfeito. E eu acho que é isso. Quando a gente consegue sair dos pensamentos de problema, quando a gente começa a sair do que a gente discorda de outras pessoas, nesse exato momento, quando a gente consegue esse desligamento do que é negativo, a gente já está criando boas vibrações. Então, se a gente conseguir
evitar essa negatividade que, queira ou não, no nosso dia a dia surja, com certeza o nosso campo de boa vibração já está sendo formado. E dentro de mim eu desejo que nós tenhamos não só uma semana, todos os dias e dias que nós temos pela frente de boas e boas vibrações. Tá certo? Então, caraca, 44 minutos e eu falei que ia falar pouco, por isso que eu tô com a boca seca. Obrigado, Mari. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Eu vou tentar desligar e vocês vão ver meu dedão acompanhando aqui no celular para desligar. Ó,